Agora vamos falar do presidente Lula ainda, que deve vetar os supersalários aprovados pela Câmara dos Deputados na última semana. Lembra que a gente comentou sobre isso aqui também, em tempo real? André Anelli, então, vai chegar ao vivo com esses detalhes. Anelli, quando que Lula deve fazer, então, essa análise? Assim que o texto chegar aqui no Planalto, viu, Márcia? Muito boa tarde a você, ao Bruno e a todos aqui em tempo real na Jovem Pan. Esse texto aprovado pela Câmara dos Deputados ainda não chegou oficialmente aqui à sede do Executivo, mas a análise que o presidente Lula tem feito é que justamente vai vetar essa medida que só no Senado tem um impacto de 215 milhões de reais ao ano. Trata-se daquela medida, então, que diz respeito às verbas indenizatórias, benefícios, os chamados penduricalhos vinculados aos salários de alguns servidores que podem ultrapassar então aquele que é considerado como o teto constitucional do funcionalismo público, cerca de R$ 46.300, atualmente os vencimentos brutos de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E para fazer esse veto então aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula pretende justamente usar como então um argumento o fato de o ministro do STF, Flávio Dino, ter proibido que esses penduricalhos, essas verbas indenizatórias ultrapassem o teto constitucional. O presidente Lula então deve utilizar esse argumento de forma oficial, mas ele entende também de forma interna que trata-se de uma medida que não tem interesse social e que justamente vai na contramão daquilo que é a demanda nesse momento do funcionalismo público, que é o enxugamento de despesas. Então, o presidente Lula, já de olho nas eleições e principalmente de olho no impacto no orçamento da União, deve acabar optando então por esse veto integral para que a medida não avance, para que ela não seja implementada. A gente relembra que mesmo assim o Congresso Nacional, por meio de uma sessão conjunta entre deputados e senadores, pode acabar optando por uma derrubada de veto, mas essa derrubada precisa da maioria nas duas casas. Então, o que o presidente Lula analisa nesse momento é a possibilidade de devolver o projeto para o Congresso Nacional, só que essa possibilidade é um pouco mais remota, uma vez que o próprio Congresso Nacional poderia sancionar por ausência de um posicionamento do Executivo. Por outro lado, o presidente Lula, aí a possibilidade maior é realmente vetar integralmente, marcar posição em relação a esse assunto que é delicado para essa época de eleições. Essa é a análise do Palácio do Planalto, aguardando então a chegada oficial desse texto aqui. Márcia, Bruno. Ao vivo nesta segunda-feira, muito obrigado. Vamos seguir aqui girando a reportagem, porque durante uma entrevista exclusiva à Jovem Pan, o deputado federal Zé Neto também comentou sobre a suspensão desses repasses, esses auxílios que nós estamos comentando agora, que veio da Câmara dos Deputados logo no início, na retomada do Congresso Nacional. Vamos ver. Também excesso por outras situações, que acabam privilegiando uma parte que já ganha bem e que acaba ganhando muito melhor, enquanto que a população brasileira, no seu total, não tem, no seu montante, na sua maioria, melhor dizendo, não tem esse privilégio. Então, acho que onde a gente puder cortar privilégio, deve fazê-lo. E aí ter o cuidado de não haver excessos. Vamos ouvir aqui as análises de Mano Ferreira, discurso duro do bolso solto. É isso, mano. Ontem eu escrevi isso na minha coluna, porque faz um discurso muito duro, da moralidade, mas do bolso solto. Dinheiro para todo mundo já na segunda sessão do Congresso Nacional após o recesso. Será que isso foi somente um cartão de visita? Vem mais por aí? É um tapa na cara do pagador de impostos, Bruno, porque a gente está falando de um cenário onde o país é incapaz de fechar as suas próprias contas e, mesmo assim, acha que é razoável não apenas debater, mas como conceder aumentos salariais para a elite do funcionalismo com a criação de novos privilégios. Esse privilégio do auxílio compensatório é um negócio inacreditável, porque a cada 3 dias de trabalho teria direito a um dia de folga, podendo vender esse dia de folga, na prática, aumentando artificialmente o salário do servidor. E isso é uma prática que, na elite do funcionalismo, é compartilhada entre todos os poderes. Quando a gente olha para o judiciário, que deveria prezar pela lei,
foi justamente o judiciário, o primeiro dos poderes a rasgar a Constituição e fazer de conta que o teto salarial que a Constituição impõe é um mero detalhe que pode ser driblado por aqueles que deveriam defender o cumprimento da lei. Essa história dos penduricalhos ainda vai render bastante, porque, vale lembrar, o ministro Flávio Dino, naquela decisão que foi celebrada por muitos, ele empurrou um prazo para que esse mesmo Congresso, que aprovou a criação de um novo penduricalho na semana passada, se pronuncie em até 60 dias, no lugar de decretar, de fato, a inconstitucionalidade desses dribles à nossa Constituição. Pois é, parece que falta também uma atitude mais firme por parte do poder público. Se vai vetar, né, se já tem ali o Flávio Dino em cima, já deveria ter feito algo. Parece que eles ficam postergando e pegou mal também na opinião pública tudo isso, né, Acácio Miranda? O Congresso Nacional, por vezes, por mais que sejam representantes da população, por vezes mostra não estar nem aí para os interesses da população. E esse é um exemplo clássico onde foram criados penduricalhos que vão aumentar ainda mais os gastos públicos num momento em que estes mesmos gastos públicos são objeto de muitas discussões, porque são um dos principais fatores que levam à elevação da taxa de juros e à inflação no Brasil. Mas também é importante nós darmos nome aos bois, Márcia. Neste momento, esta é uma responsabilidade exclusiva do Poder Legislativo. O Poder Judiciário foi demandado e tomou uma decisão, por mais que eu desconfie das razões que levaram a decisão do ministro Flávio Dino, e o Poder Executivo só poderá tomar alguma medida quando for instado a vetar ou a sancionar este projeto. Portanto, cada um dos poderes tem o seu momento de atuar, e neste momento, quem erra, e erra feio com a população brasileira, é o Poder Legislativo.